dia, como estamos? Nossa aula de hoje é a correção da última atividade que eu passei para vocês. E hoje eu tentei fazer um pouquinho diferente, então nós vamos tentar usar o PowerPoint para corrigir a atividade. Antes da gente passar para a próxima tela, que é da correção, eu só queria falar com vocês a respeito do prazo para cumprimento das atividades. Eu compreendo que a gente está numa situação adversa e que a gente nunca passou, só que vocês estão deixando para me entregar atividades já no dia ou após a correção. Tipo, o último vídeo que eu passei, a atividade que eu corrigi, eu fui receber aquela atividade já corrigida depois do vídeo. E isso está gerando uma certa disparidade e incômodo na relação de que eu não sei se você compreendeu ou se você só copiou as respostas que eu dei na atividade, certo? Na aula de sexta-feira vai ser a revisão para nossa prova. E nessa aula eu vou estar reexplicando os assuntos e tentando tirar dúvidas. Para que eu tire dúvidas, vocês têm que me enviar essas dúvidas, senão eu só vou explicar o assunto novamente, certinho? Aguardo vocês. Atividade agora. Então, essa é a correção da atividade que eu passei para casa na última aula. Livro de inglês, páginas 30, 31 e 32. Na página 30, a gente tinha aí a questão número 2, era para ser feita com o áudio que a gente ensinou na aula passada, como vocês acessam lá o site da editora. E vocês deveriam completar a tabela escrevendo os nomes dos membros da família na ordem e que ia sendo ditado lá no áudio, certo? E vocês deveriam ouvir pelo menos uns 3, sei lá, vezes ou 4, para conseguir entender, porque tem muita gente que fala assim, professora, eu não entendi o que é que falou. Gente, não entendeu? Já falei, pausa, volta e compreenda aí. Lembrando sempre que, assim como na sala de aula, no quadro eu só escrevo as respostas, aí também eu coloquei somente as respostas, certo? Letra A, já estava respondido lá no livro de vocês, em vermelho, que era Father washing the car. Vocês vão reparar que tem um quadrinho acima dessa tabela que tem já escrito todos os nomes dos membros da família, assim como as atividades que eles estão fazendo. E quando você liberava lá o áudio ele ia te dizer as frases do membro da família e o que cada um deles estava dizendo. Então, aí, a gente tem letra B, ficou brother, playing violin. C, sister, feeding the hens. D, mother, sweeping the house. E, grandfather, gardening. F, grandmother, cooking lunch. D, John, flying a kite. Age, Fred painting the fence. Certinho? Professora, eu não sei escrever. Lembrando que as atividades elas já estão no quadro acima dessa tabela, no livro de vocês. Certinho? Abriram na página 30, estão acompanhando a correção. Ainda na página 30, nós temos a questão 3. A questão 3 vinha aí essas figuras e ela era baseada ainda na questão anterior. Você deveria reconhecer quem é o membro da família e qual atividade que ele está fazendo. Eu tentei colocar aí a imagem do livro, só que ficou com a imagem um pouco escura. Aí nós temos aí a ordem que seria correta.
Lembrando que em vermelho já está respondido no livro de vocês. Letra A, my father is washing the car. A segunda imagem, quem poderia ser esse aí que tá no jardim? Eu já sei que é o grandfather que tá no jardim, então eu vou montar a frase. Para eu montar essa frase, o que eu deveria colocar? Eu deveria colocar o pronome possessivo my e acrescentar o verbo to be is. Então a frase ficaria: My grandfather is gardening, certo? E entre parênteses, eu deveria colocar a ordem alfabética que está lá em cima na questão 2. Se você voltar lá na questão 2, você vai ver que o grandfather está lá na letra E. Por isso que na próxima questão, pela imagem, eu tenho o grandfather com a letra E, certo? E a frase, My grandfather is gardening. A próxima frase tem a imagem aí de uma mulher, o quê? Varrendo o chão, não é isso? Varrendo a casa. Lá na outra questão, vai ser letra D. My mother is sweeping the house. Aí a próxima figura que eu tenho o que eu imagino ser um garoto, tá com o boné para trás e tudo, e ele está fazendo o quê? Ele está pintando a cerca. Então a frase correspondente vai ser letra H. I am painting the fence. Próxima figura, tem uma senhora de óculos, ela está cortando alguma coisa. Então, a frase correspondente à letra F. My grandmother is cooking lunch. Aí, a gente muda para a página 31, que ainda é continuação dessa questão. Eu ainda tenho as figuras, ainda tenho 3 figuras, das quais eu ainda devo completar as frases. E a próxima frase, de acordo com a gravura aí, a menina tá fazendo o quê? Parece estar jogando alguns grãos para algumas galinhas, não é isso? Então, a resposta correta é a letra C. My sister is feeding the hens. Próxima figura, tem um menino fazendo o quê? Soltando pipa. E a frase que corresponde a isso, letra G. John is flying a kite. A próxima figura tem um garoto tocando o violino. Então, a frase correspondente é a letra B. My brother is playing the violin. Lembrando que todas as questões, todas as respostas das frases que respondem à terceira questão, elas já estão contidas dentro da segunda questão. Certinho? Dúvidas? Aí nós vamos, ainda na página 31, para a quarta questão. Na quarta questão, vocês tinham que ordenar as frases que estão no quadro e responder as perguntas abaixo, certo? Que isso quer dizer? Na frente da tabela de vocês tem as frases todas desordenadas, palavras soltas, enumeradas de A até H. Vocês deveriam pegar essas palavras e colocar em ordem. Aí, em vermelho, já é a que está respondida no livro de vocês. E aí continua. Ricardo is doing his homework. John is texting his friends. James and Jonathan are playing volleyball. Bob is eating bread. Roberto and Sally are washing the car. What are you doing? What is your friend doing? E dessa forma eu montaria essas frases com aquelas palavras que estavam embaralhadas na frente. Essa foi muito fácil, né?
Ainda na página 31, nós temos a quinta questão. A quinta questão era para ser respondida ainda de acordo com as informações que foi dada na tabela anterior do exercício 4, que foi essa que a gente acabou de corrigir. Então, a quinta questão, ela é embasada na quarta, certinho? E aí, eu deveria ou completar respondendo a pergunta que estava sendo feita ou montar uma pergunta de acordo com a frase que vem depois. Então, no exemplo que está respondido aí no livro de vocês, tem a pergunta: Is Carla sending an email message? Carla, ela está enviando a mensagem? Aí eu volto lá na questão A, na letra A da questão 4, e eu vejo que sim, Carla está enviando a mensagem. Então a resposta é o quê? Yes, she is. Aí abaixo, ainda na letra A, eu tenho no, she isn't. She is writing an email message. Que pergunta eu poderia colocar para dar essa resposta? E aí dá o exemplo. Is Carla writing a letter? Carla está escrevendo uma carta? E a resposta é não, ela não está. Ela está escrevendo uma mensagem de e-mail. Certinho? Aí a gente vem para a letra B, que era para vocês responderem. Tá fazendo uma pergunta. Para uma pergunta, eu tenho que colocar uma resposta. Para que já tenha resposta, eu tenho que colocar uma pergunta. É nisso que se baseia essa questão. Então, letra B, ele já tem uma pergunta. Is Ricardo feeding the dogs? Aí eu volto lá em cima, na quarta questão. Ricardo tá alimentando os cachorros? Não. Ele tá fazendo o quê? Trabalho de casa. Então, a resposta correta é no, he isn't. He is doing his homework. Na letra C, eu tenho uma resposta. Yes, he is. Então, eu deveria fazer uma pergunta. A que eu tenho que fazer uma pergunta é mais fácil, porque eu posso pegar a resposta que já está lá em cima, só que lá em cima está na afirmativa, e eu vou transformar em uma interrogativa. Para transformar em uma interrogativa, eu pego o verbo to be e coloco lá no começo da frase. Então, a resposta correta vai ser: Is John texting his friends? John, ele tá fazendo um texto com seus amigos? Sim, ele está. Na letra D, tem uma pergunta. Are James and Jonathan eating? Eles estão comendo? Resposta correta. No, they aren't. They are playing volleyball. Lembrando que quando é você que vai escrever a resposta, eu não quero só yes ou no. Você vai colocar no, o pronome e o verbo, e vai escrever corretamente o que eles estão fazendo. Então, no, they aren't. They are playing volleyball. Não, eles não estão, né, comendo. Eles estão jogando vôleibol. Na letra E tem uma resposta e eu devo fazer uma pergunta. Se a resposta é no, he isn't, e aí a pergunta é: Is Bob studying? Poderia ser Is Bob taking a shower? Is Bob playing a soccer? Para que a resposta seja no, he isn't, certo? Na letra F eu tinha uma resposta e eu escrevi a pergunta. Are Roberto and Sally washing the car? Yes, they are. Quando a resposta é yes, eu tenho que colocar na pergunta exatamente a afirmação que é feita na questão anterior. Quando é no, eu posso colocar uma pergunta envolvendo qualquer possibilidade, certinho? Letra G. Aí tá fazendo a pergunta: Are you studying English? Isso aí é pessoal, tô perguntando para você, aluno. Você vai responder yes, I am, ou no, I am not. Uma das duas
opções, porque essa era pessoal. Tava perguntando o que você, se você estava estudando inglês. E na letra H, is your friend sending a text message? Seu amigo está mandando uma mensagem de texto? Amigo, se é amigo, eu vou usar o pronome he. Se é amiga, eu vou usar o pronome she. A resposta também era pessoal. Então, ou yes, he or she is, ou no, he or she isn't. Conseguiram responder essa questão? As poucas pessoas que me enviaram dúvidas foi mais sobre essa questão, tá? Então, corrijam aí direitinho, tá? Estão todas as respostas. Lembrando que as últimas duas opções, letra G e letra H, as respostas são pessoais, certinho? Aí, nós vamos para a última página, página 32, questão 6. Era para que vocês lessem o diálogo, porque lembra que eu falei lá no vídeo da última aula, professora, você não mandou traduzir o texto. Beleza, mas eu sei sobre o que o texto está falando? Não sei, então eu vou procurar saber. Eu vou traduzir o texto, vou entender do que está falando e o que a pergunta está querendo me fazer, certo? Então, a questão 6 é relacionada com o texto e com as imagens. Primeiro, tem as imagens aí embaixo, você deveria numerá-las de A a D, na ordem em que elas aparecem ali, né? E depois você deveria responder as questões de A a D. Então, a ordem em que as palavras aparecem no texto é essa: ticket, New York Museum. Na mão aí do menino, eu acho que é um ingresso, né, que ele tem. E no último ali é um calendáriozinho. E aí pergunta: who has the ticket? De quem é no texto? Isso é questão de interpretação de texto. É de Jimmy. Where is the exposition? Onde vai ser a exposição? At the New York Museum. Vai ser no Museu de Nova York. When is the exposition? Quando, gente, que vai ser essa exposição? Tá marcado ali no calendário, ó. In July. What is the exposition about? Sobre o que é essa exposição? E no texto também nos dá as respostas dizendo que It's about airplanes. É sobre aeronaves ou aviões, certinho? Eu espero que vocês tenham acompanhado a correção, que vocês tenham feito a atividade. Nos vemos, então, na aula de sexta-feira, retirando as dúvidas para a provinha de vocês, certinho? Gente, beijos. Bye, bye.